pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui no curso prático da Cidadania Italiana 2017. E hoje nós vamos falar sobre residência na Itália. Sim, residência na Itália é uma parte fundamental do processo. Lembrando que na última aula nós falamos sobre formas de fazer o processo. Se você pretende contratar um profissional, você vai fazer de uma forma. Se você pretende fazer o seu processo sozinho, você vai fazer de outra forma. Lembrando que este curso é para quem vai fazer o processo sozinho, quem pretende fazer o processo sozinho. E quando a gente fala de residência na Itália, eu tenho que lembrar que nós estamos falando sobre quem vai fazer a residência e o processo, obviamente, na Itália. Aqueles que vão fazer o processo no Brasil, como já existe uma aula aqui, não se aplica a este caso. Vamos lá. Muitos pensam que basta, quando a gente fala em residência, basta ir para a Itália, aluga um hotel, um quarto de estudante, o que quer que seja, tem um teto em cima de mim, se eu tenho um teto eu sou residente. Não é bem assim. Quando nós falamos sobre residência para fins de cidadania italiana, tá? Lembre-se, estamos falando de cidadania italiana. Existe um negócio. A residência na Itália, para fins de cidadania italiana, a gente está falando de um negócio chamado iscrizione anagrafica. O que isso significa? Que você precisa fazer um pedido à prefeitura italiana para que o seu nome conste na lista de moradores. Isso daqui, ó, significa lista de moradores, ok? Então, moradores. Quando você pede a inscrição, é a inscrição anagráfica, você está pedindo para fazer parte da lista de moradores daquela cidade. Então você vai ter lá uma casa, certo? Que você vai entrar neste imóvel e cada imóvel na Itália é registrado na prefeitura, assim como no Brasil, só que aqui as coisas são muito mais organizadas, porque o governo tem que ter o controle, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê, de cada pessoa que vive em cada imóvel de uma determinada cidade. Como que isso é feito? Você vai até a prefeitura e pede essa sua inserção nesta casa. Porém, existem algumas limitações. Por exemplo, cada casa tem um número máximo de pessoas que pode viver dentro daquela casa. Existe várias leis na Itália que regem isso, chamado leis higiênico-sanitárias. Um exemplo muito comum, se você tem uma casa que tem 2 quartos, normalmente cabem 4 pessoas nessa casa. Normalmente, nem sempre uma casa com 2 quartos pode ter 4 pessoas residentes. Se for uma casa muito pequena, pode caber no máximo 2 pessoas, uma por quarto. Existe uma metragem mínima, existe uma série de coisas que varia de acordo com cada comuna em cada região. Tá? Mas eu vou falar aqui no geral para você entender, quando você chegar na parte do seu processo de decidir aonde você vai fazer o processo na Itália e como você vai alugar o imóvel, você já vai saber através dessa aula como isso funciona para que você possa se orientar melhor, tá bom? Bom, uma vez que cada casa tem um espaço máximo e um número máximo de pessoas residentes ali, existe o tal do contrato de aluguel. Você precisa alugar uma casa. Em relação a contrato, existe basicamente 3 tipos de contrato na Itália. Pelo menos os 3 que você precisa saber. O primeiro deles é um contrato turístico. O que é um contrato turístico? Você, por exemplo, quer ir para a Itália, quer ficar uma semana numa casa, por exemplo, casas no Airbnb, esse tipo de imóvel, até às vezes no Booking as pessoas colocam casas para alugar. Eu tenho uma casa na Itália que está vazia, eu quero alugar essa casa para fins turísticos. Não existe na Itália, de forma legal, você receber alguém na sua casa a pagamento e não ter um contrato. Todos os contratos, toda vez que envolve dinheiro, você precisa ter um contrato, que a gente chama de contrato de affitto, que é o contrato de aluguel. Quando eu recebo alguém na minha casa e eu quero usar aquele imóvel para fins turísticos, essa pessoa vai passar uma semana, 2 semanas, um dia, o que quer que seja, eu faço um contrato para fim turístico. Como o próprio nome já diz, este contrato não permite que você faça sua residência no comune, porque ele foi criado por um outro fim. O segundo tipo de contrato que existe é o contrato transitório. O que significa contrato transitório? Trânsito de alguém que não vai permanecer naquele imóvel, portanto também não é válido para o nosso caso. Um exemplo muito comum de contrato transitório é, por exemplo, um jovem que mora em Pisa e ele passou na bolsa, ele conseguiu uma bolsa para estudar em Firenze, uma cidade a quase 100 km de onde ele mora. E ele precisa ficar lá, ele quer alugar uma casa lá, mas ele não quer tirar a residência dele da casa dos pais onde ele vive. Até porque na Itália existem vários benefícios para quem tem filhos em casa, para quem
tem uma família grande, a pessoa recebe desconto no IPTU e uma série de outras coisas. Então, esse jovem não pode tirar a residência dele da casa dos pais, mas ele precisa alugar um imóvel numa outra cidade. Então o governo italiano, pensando na possibilidade, primeiro, ninguém pode entrar no imóvel sem que tenha um contrato ou um meio válido para isso, criou esta modalidade de contrato transitório. Outro exemplo que cai aqui no contrato transitório são trabalhadores que vão efetuar serviços por um tempo determinado em uma outra cidade. Um trabalhador que presta um serviço técnico, por exemplo, que trabalha com indústria, trabalha, enfim, em alguma coisa que a empresa mande este funcionário para uma outra cidade para fazer um projeto durante 2, 3, 6 meses. Precisa alugar um imóvel para ter este funcionário morando naquela região durante o processo, durante este projeto. Este funcionário não vai tirar a residência dele da casa onde ele vive, porque toda a vida dele na Itália gira em torno da residência, a gente vai falar daqui a pouco, não se preocupe. Então, neste caso, ele também faz um contrato do tipo transitório para permanecer ali durante tal tempo. O proprietário vai pagar suas respectivas taxas, a pessoa que está fazendo o contrato paga suas taxas também e tudo se resolve. E por fim nós temos o nosso contrato, que é o contrato chamado habitativo. Como o próprio nome já diz, o contrato chama-se contrato de habitação. Contrato habitativo significa que você, ao ter um contrato habitativo, você passa a ter o direito a solicitar a sua inserção na lista de moradores de um comune. Aqui existem algumas coisinhas que você precisa saber. Primeira delas, em relação ao contrato habitativo. Um contrato habitativo, ele nunca vai ter um período menor do que 18 meses. Eu falo 18 meses porque a legislação mudou recentemente. Antes, o contrato era o famoso 4x4. Que são 4 anos renováveis automaticamente por outros 4. Porém, recentemente o governo criou um novo tipo de contrato chamado contrato cedolare secca, que não vem ao caso aqui, mas este contrato ele tem um período mínimo de 18 meses. Alguns comunes aceitam até um período mínimo de 12 meses. Porém, menor do que isso, não se caracteriza como um contrato habitativo. Aí, por que eu resolvi colocar esta aula no meio do nosso curso? Não só para falar sobre a residência e como ela funciona na Itália, mas para dar um aviso muito importante para muita gente que não entende ou pensa da seguinte forma: mas Fábio, se o meu processo de cidadania italiana vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, de acordo com o que eu tenho ouvido falar, como que eu faço um contrato de 18 meses? Eu posso pedir para um proprietário fazer um contrato de 3 meses para mim? Você até pode. Porém, um contrato de 3 meses, ele vai cair numa dessas duas categorias. Porque até no modelo de contrato que uma agência imobiliária ou proprietário pega na internet, não existe modelos do tipo habitativo para menos de 12 ou 18 meses, ou 4x4. Então, mesmo que você consiga que o proprietário faça um contrato lá para você, porque toda vez que você faz um contrato, você depois registra esse contrato na Agenzia delle Entrate, que é o posto da Receita Federal na Itália. Depois que você faz esse registro, você, ao pedir a sua residência num comune, você leva o seu contrato e outros documentos que eu vou falar mais pra frente. E aí, nós vamos ter uma aula específica sobre dar entrada na residência. Aqui é só para falar sobre a residência de forma geral. Na próxima aula, a gente vai falar na prática sobre a residência, para que essa aula não fique muito grande. Quando você chega num comune com um contrato com 3 meses, o órgão público italiano não pode aceitar o seu pedido de residência, porque ele vai falar: olha, eu não posso aceitar esse tempo mínimo máximo de 3 meses, porque não é assim que a legislação pede. A legislação exige que você tenha um contrato do tipo habitativo. Aí a dica que eu quero dar nesta aula é a seguinte: ok, Fábio, então você está me dizendo que eu vou chegar na Itália e vou fazer um contrato de 18 meses. Digamos que o meu processo dure 3, 4 meses. Como que eu faço? Eu tenho que pagar os outros meses? Não necessariamente. A dica é a seguinte: quando você estipular um contrato, seja direto com o proprietário, seja numa agência imobiliária, peça para que a cláusula de rescisão, porque é obrigatório que cada contrato tenha uma cláusula de rescisão, essa cláusula normalmente ela é de 6 meses. É padrão, já vem 6 meses, principalmente nos contratos 4x4. Nos contratos da 18 ou 12 meses, normalmente você tem uma cláusula de 3 meses. O que significa 3, 6 meses? Que você tem que avisar com
6 meses ou 3 meses de antecedência que você vai sair da casa. Você manda uma carta para o proprietário, coloca no correio com aviso de chegada dizendo: eu decidimos que vou sair da casa daqui a 3 meses, então por favor fique sabendo que daqui a 3 meses eu saio do imóvel. Qual é a dica? Negocie para um mês, negocie para 30 dias. Quando você estiver efetuando o seu contrato de aluguel, seu contrato da Fito, fale para o proprietário: olha, eu estou aqui, meu objetivo é fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Claro que eu estou falando para as pessoas que não pretendem continuar no imóvel depois disso. Se você já pretende, se você já vai para uma cidade que você gostou, que você já conhece, que você não pretende mudar para lá, de lá, obviamente faça um contrato, e aqui não se aplica a você. Eu estou pensando nesta aula nas pessoas que vêm para a Itália, vão fazer o processo num comune, que não necessariamente é aquele comune que ela vai morar, e depois que terminar o processo, ela quer se mudar para uma outra cidade. Então aí você pode fazer um contrato de 1 ano ou 18 meses, com uma cláusula de 1 mês de rescisão. Se a pessoa aceitar, basta. Quando chega a sua não renúncia, e o comune vai ter 30 dias para transcrever, nós vamos falar disso numa aula, fique tranquilo, você então vai poder já comunicar ao proprietário: olha, vou sair daqui a 2 meses. Nunca 1 mês, porque a partir do momento que você avisa que você vai sair, e se você tem 30 dias e o seu processo não termina em 30 dias, o proprietário vai te colocar para fora da casa. Lembrando que enquanto durar o seu processo de reconhecimento, se ele durar 3, 4, 5, 6 meses, você não pode transferir a sua residência. Uma vez que você entra na lista de pessoas residentes naquele comune, você não pode sair daquela lista até que o seu processo seja concluído. O processo vai ser concluído no momento que você tem os seus documentos transcritos, e a gente vai ter uma aula sobre isso. Hoje, esta aula é para falar o conceito da residência na Itália, como ele funciona e o que você precisa saber para poder estipular um contrato de afito, ok? A partir do momento que você sabe tudo isso, você já vai estar pronto para a próxima aula, que eu vou te explicar na prática como que você chega num comune italiano e, através desses documentos aqui, através do seu contrato de afito, você pede então a sua inserção na sua lista como morador residente. Não se esqueça, gostou desse vídeo? Clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aparecer aqui o meu rosto. Você clica no meu rosto e se inscreve no canal, porque estamos nessa maratona de 1 aula por dia do curso prático da Cidadania Italiana 2017. E a gente se vê então amanhã na próxima aula. Arrivederci!